Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos, que provavelmente vai gerar alguma polêmica, se não já está gerando. Estava assistindo lá com dois amigos e ao final um deles veio com a provocação questionando se essa seria a forma mais eficiente ou a forma mais adequada de se conseguir o que quer que se esteja tentando conseguir a partir disso, né? Eu acredito que o maior objetivo do pessoal do Porta dos Fundos é a questão do humor, mas como a gente sabe que eles fazem sempre coisas engajadas assim, e por conhecer, por exemplo, já o posicionamento de Gregório do Vivier, de Fábio Porchat, que foi quem escreveu o especial, eu acredito que eles estejam sim fazendo críticas à religião e difundindo uma certa cultura menos religiosa, digamos assim. Mas me pareceu que, pelo menos era o que esse amigo estava dizendo, que foi algo muito agressivo, digamos assim. De fato, eu acho que é algo que pode até ser considerado agressivo, porque, se não agressivo, pelo menos bastante desrespeitoso do ponto de vista dos valores mesmo, do vocabulário do cristianismo. Afinal de contas, Jesus faz barbaridades ali, os apóstolos também, quer dizer, foi realmente... Foi um chocante o vídeo. Mas quer dizer, inicialmente, independente de ser eficiente ou não para se alcançar determinado objetivo que se tem, a gente pode se perguntar se isso é certo ou não, né? Do ponto de vista moral e do ponto de vista do direito também. Do ponto de vista do direito, eu acredito que é uma longa história, porque a Constituição prevê a liberdade de crença, e de opinião, e de concepção filosófica. Então... e também liberdade de expressão. Então, por um lado a gente tem o direito de credo das pessoas, né? As pessoas que são cristãs, elas têm o direito de ter a sua crença, digamos assim, e viver e buscar respeito, essa coisa toda, tudo bem. Mas o pessoal do outro lado também tem o direito à liberdade de expressão e, teoricamente, pode dizer o que quiser. O problema é que nenhum direito é ilimitado, digamos. E grande parte das vezes um direito se choca com o outro, entra em confronto, entra em colisão com outro direito, né? Quando acontece isso, os magistrados têm que usar técnica de ponderação, né? Limitando um pouquinho um, limitando um pouquinho o outro, tentando preservar o máximo dos direitos, mas você não vai ficar com o seu direito intacto. Então é o tipo de coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, não é tudo que você pode dizer. E também a sua crença não deve se sobrepor, por exemplo, à crença de outras pessoas, ao direito de outras pessoas de terem crença. Ou mesmo o direito das pessoas de dizerem o que pensam. Outro ponto também é que existe no Código Penal a previsão de crime que se configura como sendo você profanar objetos, ou... acho que é mais ou menos isso, objeto. Eu não estou lembrado exatamente da letra. Mas eu acho que símbolos das religiões das pessoas não podem ser... quer dizer, se configuraria crime se você faz esse tipo de desrespeito. Só que tem um problema. E nesse caso específico, a lei está um pouco defasada, está um pouco atrasada, e ela já não representa os nossos valores culturais. Talvez na década de 40 você tivesse que ter um respeito muito mais forte pela religião ou pelos elementos sagrados, aos elementos do cristianismo, né? Porque as outras religiões sempre foram, as religiões de matriz africana, por exemplo, sempre foram desrespeitadas e sem problema nenhum. Mas eu acho que existe essa defasagem do Código Penal porque a sociedade brasileira hoje provavelmente não entende que seja crime esse tipo de coisa e que alguém deva ir para a cadeia porque profanou um elemento, um símbolo de alguma religião. E isso também vai de encontro a um dos princípios que regem o direito penal, que é o princípio da insignificância, ou o princípio da ultima ratio. Quer dizer, não se pode condenar pessoas por crimes de bagatela, né? O direito penal é para defender os maiores valores da sociedade. Deve ser usado em último caso, quando as outras searas do direito não deram vencimento na questão, e também não pode ser aplicado a coisas insignificantes, quer dizer, a coisas pequenas. Tudo bem, tem uma significação. Mas atualmente a sociedade não tem dado esse peso tão grande a esse tipo de comportamento, né, como sendo um comportamento negativo. Um outro ponto também é a questão da democracia. Tipo, numa democracia, uma das coisas que necessariamente você tem que ter é liberdade de expressão. As pessoas precisam poder mostrar suas ideias, né? Então,
Quer dizer, e grande parte dos pensamentos religiosos, eles são totalitarizantes, né? Tem algumas religiões que dizem, não, né, não é a intenção da gente dominar o mundo, mas a gente percebe grande parte das vezes no comportamento das pessoas e o modo como atua politicamente, que as pessoas querem fazer de suas crenças, de sua religião, a crença de todo mundo, uma obrigatoriedade. Né? Aquilo que elas acreditam que seja pecado, elas querem que vire crime, que a gente viva sob a égide, sob a égide dessa religião. Então, ressalvados alguns limites também, para que uma democracia exista de fato, para que a gente preserve a democracia, a gente deve preservar o direito das pessoas de se expressarem livremente também. O limite reconhecido para a liberdade de expressão no nosso país é o discurso de ódio. Digamos assim, você não é livre aqui no Brasil para defender ideias abertamente, para se expressar quando a sua expressão significar discurso de ódio. Mas eu acho que seria difícil enquadrar uma crítica à religião ou uma piada com uma religião como sendo discurso de ódio. Eu não vejo como, do meu ponto de vista, eu não vejo como uma pessoa via sofrer ou ser perseguida se ela mantém sua fé cristã apesar das brincadeiras e apesar das críticas. Então eu acho que eu concordo com o David, que é um amigo com o qual eu estava assistindo esse vídeo, de que não é interessante realmente fazer piada com as outras com as religiões, nem apesar de que se faz muito e que, mas eu acho realmente que a gente deve ter um certo cuidado, digamos, né? Claro que não é uma coisa, né, não criemos agora um grande pânico, mas na medida do possível não é interessante você estar desrespeitando a crença das outras pessoas, até talvez um pouco de falta de humildade, etc. E de fato, como estratégia para convencimento ou como estratégia para início de um diálogo, para chamar para uma reflexão sobre as questões religiosas, não, provavelmente isso fecha corações, digamos assim. E não é uma estratégia muito eficiente. Provavelmente outras estratégias, se o intuito fosse esse, fosse realmente melhor. Nesse sentido, concordo com meu amigo. Agora, em relação ao direito, se a pessoa tem ou não o direito de fazer isso, é meio que plausível por causa da liberdade de expressão. Então, diante dessa análise rápida e fazendo um julgamento parcial aqui, eu diria que não é recomendável muito estar fazendo piada com a crença das outras pessoas, entretanto, não é errado, não é crime, não é ilícito, digamos assim. E se alguém se sentiu ofendido, prejudicado, magoado, acho que realmente só procurando a justiça e vendo o que os juízes vão decidir. Mas não sendo discurso de ódio, eu acho que a pessoa deve ter o direito de falar à vontade aí sobre o que pensa, inclusive sobre a religião. Seria muito chato se a nossa democracia fosse ferida, fosse atenuada, fosse diminuída por conta da influência religiosa, certo? Eu tenho que ter o direito de me expressar, né, sem ser ameaçado por isso, sem correr riscos por causa da minha opinião, beleza? É o papo e paz para todos.